Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. O tema hoje é duplo etérico e o perispírito. Energia, luz e luz é informação, dando continuidade às últimas perspectivas. O duplo etérico e o perispírito fazem parte da jornada do nosso desenvolvimento como espíritos nessa experiência humana. O duplo etérico é responsável por absorver e distribuir a energia vital pelo corpo físico, enquanto o perispírito é uma camada sutil que envolve o corpo e atua como um molde para a forma física, influenciando o desenvolvimento do corpo e da personalidade. Ambos são campos de energia que envolvem nosso corpo físico e são essenciais para a nossa vitalidade e saúde. O perispírito sobrevive à morte do corpo físico, pois é a base genética sequencial energética para a reencarnação, servindo como um registro das experiências e aprendizados adquiridos em vidas anteriores. Já o duplo etérico, que é a nossa energia sutil, tem uma duração limitada e se dissolve com a morte do nosso corpo físico. O desenvolvimento humano, segundo essa perspectiva espiritual, envolve o crescimento e o fortalecimento desses corpos sutis, além da expansão de consciência e a conexão com o divino. Compartilho meus mergulhos para a reflexão. Tudo o que Chama Gêmea trouxe para a minha vida. Autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência para elevação espiritual no aqui e agora, consciência, né? É importante frisar que para quem segue essa linha de pensamento, o conhecimento do duplo etérico e do perispírito é uma ferramenta valiosa no desenvolvimento do equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. O duplo etérico tem uma estrutura semelhante à do corpo físico, tendo pontos energéticos específicos que são os nossos chakras. Eles se encontram em nosso corpo astral e físico, sendo a conexão e distribuidor da energia pelos 7 principais pontos de energia do nosso corpo. Assim, na Terra como no céu, é uma extensão energética da conexão que precisa existir entre nós, o microcosmo, né, e o universo, o macrocosmo. É sobre isso. Esse campo de energia é invisível aos olhos físicos, mas pode ser percebido por meio de técnicas de visualização ou a própria sensibilidade energética, pela sensitividade, né? O equilíbrio do duplo etérico, nossa energia vital, é esse alinhamento energético necessário e fundamental para a nossa saúde física e emocional, pois ele é responsável por energizar e harmonizar todos os nossos órgãos, né, que estão diretamente correlacionados às nossas emoções. Esse trabalho consciencial energético é um treinamento consciente, consistente e contínuo, contribuindo para que a nossa plataforma energética se mantenha firme, saudável e alinhada com o que viemos fazer aqui. Dessa forma, conseguimos seguir a vida sem tantos conflitos internos e externos, estes que causam em nós doenças. E são essas doenças, né, que podemos prevenir. Quando estamos em desequilíbrio energético, podemos sentir que estamos desestabilizados emocionalmente, pois baixamos a frequência do nosso campo vibracional de pensamentos, né? Tendo reflexos impactantes, com sentimentos de tristeza, desânimo, fraqueza, um desconforto físico, além da ansiedade e irritabilidade. Esses exemplos são exemplos leves da influência, né, das baixas vibrações. Se você mantém por muito tempo essa energia baixa vibrando, você acaba adoecendo seu corpo de forma mais severa. Então é importante essa consciência. O perispírito é uma energia intermediária entre o espírito e o corpo físico, que tem como principal função a ligação entre eles. É como o envoltório semimaterial do espírito. E a alma é a irradiação energética do perispírito, do duplo etérico e do corpo físico, né? A aura é o que faz esse revestimento todo desses corpos sutis, que é o nosso corpo físico, aí depois vem o perispírito e depois vem o espírito, né? O perispírito, que fica no meio do nosso corpo físico e do corpo
espiritual que contém todas as informações, tanto da nossa vida física quanto da nossa vida espiritual. E depois, lá no espiritual, vai ter toda essa investigação de acordo com o nosso processo aqui, né? De forma consciente e inconsciente também. Por isso a importância de buscar essas consciências, né? Já o duplo etérico é uma camada de energia que cerca o corpo físico e é responsável por manter a vitalidade e a saúde do organismo, absorvendo e contribuindo com a energia vital do corpo, né? A nossa energia, a nossa vida é o duplo etérico, né? Essa energia. Por isso, a respiração é importante para a absorção dessa energia, com a prática de meditação, introspecção e contemplação, né? Oxigenando todo o corpo de forma consciente, consistente, contínua, né? E energética. Por isso que todas as técnicas, as práticas, as filosofias, as terapias abordam a importância, né, fundamental e indispensável da meditação, porque a gente acaba se interiorizando, né, e descobrindo mais sobre nós mesmos, e assim a gente vai acalmando, buscando mais controle emocional, tendo mais controle emocional, né, porque a gente começa a ter uma compreensão maior de nós mesmos e do mundo. É sobre isso, né? Somos formados por essas três partes essenciais, que é o nosso corpo físico, o nosso perispírito e o nosso espírito, né? A alma e o espírito é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada, ou seja, a mesma coisa. Então, o espírito e a alma é a mesma coisa. Durante a vida, o espírito é a nossa alma, que é a nossa alma, transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, o corpo energético, que é o perispírito. Então, o corpo energético é o perispírito e o espírito é que transmite, né, as frequências do nosso ser espiritual, fazendo esse trabalho de alinhamento energético. Por isso, a importância do fluxo energético que precisa circular, né, como uma corrente de luz e de energia, né? Imagine que o seu corpo é o símbolo do universo e essa corrente precisa estar assim, em movimento, para que todos os seus chakras se desbloqueiem, né? É sobre isso, e a corrente possa fluir de forma sobrenatural e muito bem trabalhado, sempre buscando a fluidez do equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Por se alguma área da nossa vida, físico, mental, emocional, espiritual, não tiver alinhado, a gente acaba travando setores e bloqueando, exatamente para que a gente possa olhar e desbloquear. Então é importante. Essa é a nossa base de sustentação aqui na Terra. Assim, passamos a ficar longe das doenças a princípio, né? Respeitando, obviamente, nosso plano de alma aqui, né? Porque cada um de nós tem seu próprio nível, sua própria jornada, sua própria cruz, sua própria consciência, tem sua própria jornada de alma aqui, que é o contrato da sua alma para fazer esse processo de evolução do seu espírito, né? O conhecimento do sistema reencarnatório e do duplo etéreo pode ser de grande importância para quem trabalha como canalizador energético, né? Isso porque compreender a dinâmica da energia vital e dos corpos sutis pode ajudar a identificar bloqueios e desequilíbrios energéticos. Obviamente, se a gente conhece nosso corpo, né? A gente sabe que a gente tem um corpo físico, sabe que tem um corpo sutil, perispírito, sabe que tem o espírito, a gente acaba tendo maior compreensão de nós mesmos e do todo. E assim a gente passa a decodificar e investigar as coisas quando passam a acontecer, né? Não somente com nós, mas também com o outro. Isso porque, ao entendermos como funciona o processo de reencarnação, e como os corpos sutis se conectam com o corpo físico, podemos acessar informações importantes que podem auxiliar no processo de cura. Obviamente, a gente se conhece perfeitamente, então a gente vai saber e identificar o que está acontecendo com nós mesmos. O nosso código genético é responsável por determinar as características físicas, biológicas e ancestrais. A união do perispírito e a matéria carnal acontece sob a influência do princípio vital do embrião. Princípio vital é a atividade que dá a vida. É aquele processo que a gente faz aqui, né? Todos os seres vivos, desde plantas até o homem. Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso. Então, vamos lá. Com a própria vida e com o todo. O plano espiritual, desculpe. Com base no programa reencarnatório, os geneticistas espirituais codificam o patrimônio genético, né? Nossas heranças, para o reencarne.
É durante a gestação, lá lembra do embrião, que o perispírito influencia o desenvolvimento do feto, moldando-o geneticamente conforme as necessidades e experiências necessárias para a evolução do espírito. São alterações genéticas sutis para a efetiva execução do próprio plano de alma, né? Da própria jornada de alma que o espírito vai ter que experienciar, vivenciar. Assim, a reencarnação acontece levando em conta o perispírito e suas influências no corpo físico, junto com as informações genéticas hereditárias. Cada nova vida seria uma oportunidade, um presente de Deus para o nosso espírito aprender e evoluir, purificando ele de acordo com a própria trajetória evolutiva, né? No entanto, é importante lembrar que essa teoria não tem comprovação científica, obviamente. A ciência não tem como provar a energia sutil, né? E todas essas teorias são baseadas, né, em percepções, em dons, na nossa sensitividade, na mediunidade, né? Ao canalizar nossa energia, equilibramos e fortalecemos nosso campo energético, tornando mais efetivo o processo de cura da alma, a limpeza, né, a faxina emocional energética necessária que precisamos fazer, porque nossa alma tem história, né? A gente precisa ir limpando ela, né? E só podemos fazer isso no aqui e agora. A compreensão desse conceito pode ampliar a percepção e as habilidades de quem procura canalizar a própria energia, né? Oferecendo maior senso de unidade, completude, pertencimento, né, com a própria vida e com o todo. O plano espiritual é um princípio inteligente e minucioso, objetivando o processo evolutivo como um sistema reencarnatório, criando um veículo que é o perispírito. Minhas perspectivas são sequenciais e informativas, com o objetivo de possibilitar maior compreensão, luz e informação sobre o mundo espiritual, biológico, religioso e científico, nessa conexão que precisa acontecer. Nessa perspectiva, o perispírito tem fundamental importância para o entendimento do conceito de vida na doutrina espírita, no campo energético e no mundo holístico, tanto para encarnados vivos, né, quanto para os desencarnados, os mortos, né? Procuro sempre trazer e enfatizar a importância do cuidado com a alimentação, a prática regular de exercícios físicos, suplementação e atividades com a natureza, né? Precisamos de banhos de sol e banhos de lua, somos a natureza, fazemos parte da natureza, né? Isso promove benefícios significativos, energéticos, saudáveis e equilibrados e indispensáveis para o nosso autodesenvolvimento como humanos, né? Esteja bravamente acordado, preparado e consciente. Humanos evolucionários, a conexão com o espírito traz novo paradigma de cura. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Então, bora mais uma perspectiva sensacional. Duplo etérico e o perispírito. Um beijo no coração, fica com Deus e bebe água.